uma noiva e tudo isso, lembra do teu tempo de namoro, lembra do tempo que você foi apaixonado por alguém. Como era a sua sensação quando estava chegando a hora de você sair do serviço ou de você sair da escola para encontrar com essa pessoa? Não dava uma exaltação em você, assim, o coração não batia mais forte? Ou quando estava chegando aquele horário de você ligar para aquela pessoa que você ia poder falar com ela, quais eram essas sensações que vinham no seu corpo? Essas são as sensações que Deus está dizendo assim, esse é o anseio que eu gostaria, que eu quero que a minha noiva tenha por estar comigo. Então, tudo com Deus não tem a ver com aquilo que você faz, mas com a motivação pelo qual você faz. Então, de novo, anotem isso. Deus não quer que você ore. Deus quer que você queira orar. Deus não quer que você jejue. Deus quer que você queira jejuar. Deus, eu não vejo a hora de chegar amanhã cedo, porque eu vou jejuar amanhã cedo. Alguém dorme já pensando assim? Alguém dorme com muita vontade de chegar no dia seguinte porque precisa jejuar? Alguém tá trabalhando lá, tá lá no serviço e fala, Deus, eu não vejo a hora de sair aqui do serviço. Sabe por quê, Deus? Porque eu vou pro meu quarto, porque eu quero muito ficar lá com o Senhor orando e buscando a palavra. Tem alguém que sai do serviço já acelerado para ir pro quarto de oração? Entende o que eu tô querendo dizer, gente? Entende? É disso que Jesus está falando com a igreja de Laodiceia e comigo e com você. Vocês não estão entendendo que tudo que vocês estão fazendo é totalmente superficial, para inglês ver, para as pessoas acharem que vocês são os espirituais, mas no fundo, o que vocês querem é só isso. É só estar bem financeiramente, é só ter os benefícios de ser filho de Deus e não realmente esse anseio e essa busca pelo Deus que tem prazer de estar com você, que deseja que você também tenha esse prazer de estar com ele. Então, o que Deus está falando, o conselho que Jesus está dando para Laodiceia e que está dando para mim, que está falando através de Isaías aqui 55, é sobre essa atenção à verdadeira motivação do que eu estou fazendo. Ou o verdadeiro sentido da minha vida com Deus e não de algo totalmente superficial. Porque ele diz assim, ó, no versículo 2, e aí a gente já continua a segunda parte do versículo. Ele diz assim, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Porque na verdade assim, o comparativo que ele está fazendo aqui é, quando você trabalha no teu trabalho lá normal, e você ganha dinheiro, o salário que você ganha, e você então pega esse dinheiro e compra pão, e o pão aqui pode ser colocado qualquer coisa que você queira. Quando você compra uma viagem, quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando você compra uma roupa nova, quando você compra qualquer coisa que você queira colocar aí no lugar de pão, mas se aquilo verdadeiramente não tem te dado satisfação de vida, se no outro dia você levanta de novo, querendo ir trabalhar para conquistar sempre mais e sempre mais, foi isso que eu falei semana passada, um século onde as pessoas se deprimem e estão ansiosas porque elas não sabem o dia de amanhã e porque elas querem sempre mais. É disso que Deus está falando. Se você trabalha todos os dias, incessantemente, para gastar o seu dinheiro naquilo que é pão, mas que não está satisfazendo, você come esse pão, mas isso não te satisfaz, tem alguma coisa errada. Porque, na verdade, você está gastando a sua energia, o seu trabalho, a sua vida naquilo que não vai verdadeiramente te satisfazer. E isso também era o problema de Laodiceia, porque Laodiceia se achava rica, mas quando Jesus olhava então com o seu olhar como chamas de fogo, o que é que Jesus via naquela igreja? Uma igreja
totalmente miserável. Não havia nada real, não havia nada construído sobre o alicerce. Era uma vida de alguém que aceitou a Jesus, até salvo, mas que viveu uma vida de forma banal diante de Deus, não buscou o que realmente importa diante de Deus. E lembra quando eu falei para vocês sobre essa questão do galardão, da recompensa, de uma igreja que realmente se importa com o coração de Deus, que realmente sabe qual é o propósito de ser salvo? Eu fui salvo para quê? Só para ser salvo? Já falei isso algumas vezes aqui nas aulas. Não, eu fui salvo para salvar. Eu fui salvo para ser agente no cumprimento dos planos de Deus na terra, para alcançar o maior número de pessoas, para que essas pessoas não sejam, então, elas não vão para o inferno porque eu não fiz nada. Porque eu não fui um agente de Deus na terra, porque eu não fui um evangelizador, alguém que abriu a boca para dar essa palavra de boas novas. Então, para que ser igreja? Para que ser cristão? Para que ser discípulo de Jesus? Qual é o propósito disso? Se eu não entendo como igreja o que é ser igreja, então eu já estou totalmente fora do contexto do que é ser igreja. Se eu acho que igreja é um templo de 4 paredes, onde eu vou para ouvir músicas boas, onde eu vou para ouvir uma palavra bacana, para voltar para minha casa e viver uma vida inteira, a semana inteira, de outra maneira, diferente do que é ser igreja, então tem alguma coisa errada. Muito provavelmente eu estou me enquadrando dentro do que é a igreja de Laodiceia. Ok? Então Deus está nos chamando a esse lugar de relacionamento, a esse lugar de renúncia, a esse lugar de desejo de estar com Ele, porque lá, então, se compra ouro refinado no fogo, sem dinheiro nenhum. Mas qual é o dinheiro então, Elisângela? O dinheiro é justamente esse desejo ardente que eu tenho por Ele. E essa moeda é uma moeda que só eu posso dar. Só a minha vida pode dar essa moeda de troca. Não existe outra maneira. Ninguém mais pode me dar aquilo que eu tenho que construir, aquilo que eu tenho que comprar do Senhor. Ele está dizendo, venha e compre de mim, então, ouro refinado no fogo. Como? Sem dinheiro. Mas aonde que eu tenho que ir, então? Até Ele. Se eu não for até Ele, essa moeda de troca não acontece, essa compra nunca vai acontecer e eu vou continuar trabalhando de forma árdua e gastando o meu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não me satisfaz e naquilo que aparentemente parece que eu estou rico, mas no fundo, as riquezas espirituais, elas não estão sendo forjadas dentro de mim. Naquele dia em que esse olhar como chamas de fogo trouxer a revelação daquilo que eu construí dentro de mim, muito provavelmente vai estar exposto tudo queimado, como madeira, palha e feno. Como eu falei de 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, como a gente leu semana passada. Então, qual é essa construção? Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia que ele tem uma promessa poderosa para eles, porque ele fala sobre sentar-se no trono junto com ele, junto com o Pai. Então, está falando de algo de governo, de um galardão muito maior que ele deseja dar para essa igreja. Mas, em contrapartida, essa igreja precisa, então, estar enquadrada nessa compra de ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo. Algo que eu busco de maneira intencional, de maneira decisiva, de maneira que eu desejo verdadeiramente comprar isso do meu Senhor, porque Ele tem para me dar. Vamos continuar aqui. Como é que faz, então? A palavra mesmo já fala aqui para nós, ó. A parte B do versículo 2. Escutem-me e comam o que é bom. Opa, nós temos aqui duas coisas diferentes. Escutar, a gente escuta com o ouvido, né? Então, Deus está falando através do profeta Isaías, escutem-me. E aí o que vai acontecer? E comam o que é bom. Então, quando eu escuto Deus, o que vai acontecer comigo? Eu tô comendo o que é bom. E escutar é diferente de ouvir, não é?
Ouvir, vocês estão me ouvindo, não estão? Agora, escutar, ou na verdade a tradução talvez pode até ser um pouco diferente, eu não lembro qual a diferença das duas palavras aqui rapidamente, mas escutar e ouvir tem uma diferença enorme, enorme. Eu posso estar ouvindo o que uma pessoa está me falando, agora realmente pôr aquilo em prática, realmente trazer aquilo para dentro do meu coração e aquilo se tornar vida dentro de mim é muito diferente. Não tem aquela maneira dos pais dizerem, né? Menino, você não tá me ouvindo. Você não tá me escutando. O que o pai e a mãe tá querendo dizer com isso? Você não está se atentando para aquilo que eu tô te ensinando. Você não está dando atenção verdadeira àquilo que eu estou te aconselhando. Por quê? Porque se você estivesse dando atenção, me escutando de verdade, você não estava fazendo o que você está fazendo. Mas você está fazendo da sua maneira. Ok? E aí então Deus diz assim, escutem-me e comam o que é bom. Então Deus está falando que no momento que eu escuto o que o Senhor tem para me dizer, no meu relacionamento com Ele diário, eu vou comer o que é bom. Então olha a palavra de novo entrando aqui como alimento, né? Olha a palavra de novo entrando como o pão que realmente satisfaz, o pão que realmente sacia a nossa fome e ao mesmo tempo o ouro refinado está sendo então introduzido, está entrando para a minha construção, vamos dizer assim, né? E aí ele diz assim, e a alma de vocês se deliciará. Existe um versículo em Salmos, que eu gosto bastante, eu cito também em algumas aulas quando eu vou dar aula pra galera, eu falo assim, gente, aquele versículo que diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quem lembra desse versículo quando eu falei? Eu vou fechar, porque aí eu vou entrar nesse assunto para não cortar. Vou fechar, ó, tá? Vou fechar, ela tá faltando só 3 minutos. E a gente já volta aí. Quem quiser achar esse versículo para mim, que for rápido de Bíblia, acha ele aí pra gente poder ler. Vou fechar aqui e já vou abrir. Voltem todos bem rapidinho, tá bom? Alguém achou o versículo aí pra mim, gente? Põe o Google para funcionar aí rapidinho, eu não lembro de cor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Um minutinho pro pessoal terminar de entrar, a gente já continua. Alguém achou o versículo aí de Salmos? Salmo 37:4. Oh, joia. Abram aí, gente. Salmos 37:4. Eu amo esse versículo. O Espírito Santo sempre me lembra quando eu vou falar sobre essa questão da satisfação da alma. Salmos 37:4, é isso? Só confirmando. Salmos 37:4. Quem achou aí, vamos lá, pra gente continuar. Pra gente entender o que é esse, então, que Isaías está dizendo aqui, que a nossa alma, né, se deliciará. Vamos ver como é que é isso. Salmos 37:4 diz assim, ó. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração.
De novo, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tem alguma tradução muito diferente aí? Alguém quer ler? Li a minha tá assim, ó. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Legal, essa tradução é legal. Muito bom também. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, ou o que o salmista está dizendo, profetizando aqui, ou falando, inspirado pelo Espírito Santo nesse Salmo 37:4. Deleitar-se no Senhor é exatamente aquilo que eu acabei de falar para vocês a respeito de assim, Deus não quer que você ore, Ele quer que você tenha o desejo de orar, que você queira orar. Então não é para você fazer aquilo que é uma obrigação a ser feita, mas sim aquilo que você realmente deseja fazer, porque você ama tanto ao Senhor, que então você deseja fazer isso, ok? Deleitar-se no Senhor é assim, você vai ter tanto prazer de estar no teu relacionamento com o Senhor diário, você vai ter tanto prazer de ler a palavra, você vai ter tanto prazer de estar orando, de estar conversando com o Senhor, você vai ter tanto prazer em estar jejuando, mortificando a tua carne, passando aquele tempo realmente, abrindo mão das vontades de comer coisas boas e tudo mais que você poderia estar comendo, mas você tem tanta vontade de fazer isso porque você quer ouvir mais do Senhor, que quando você passa a desejar isso, quando você passa a estar com o Senhor nesse relacionamento, o que Deus vai gerar dentro de você, no seu coração? A vontade dele. E quando ele gera, então, a vontade dele, o que você começa a orar? O que você começa a desejar? A vontade de Deus. Então, o versículo ele passa a ser completo. Por quê? Deleite-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas qual que é o desejo do teu coração? O desejo dele. De estar nele. O desejo dele. Ok? Quando nós passamos a ter relacionamento com Deus, quando a nossa vida ela está rendida ao Senhor, quando a gente ama estar com Ele, ama saber a palavra dEle, ama saber a vontade dEle, o que eu começo então a desejar no meu coração? A vontade dEle. E o que Ele vai realizar então? A vontade dEle, que está no meu coração. Entende que é uma troca tão voluntária, é algo tão perfeito, é algo que se encaixa com tanta perfeição que eu passo a orar a vontade de Deus, eu passo a desejar a vontade de Deus, eu passo a entender a vontade de Deus e automaticamente qual vai ser a minha oração, qual vai ser a minha vontade? A vontade dele. Mas por que eu tive essa vontade das coisas de Deus? Por que eu tive então o entendimento da vontade de Deus para a minha vida, da vontade de Deus para a humanidade, da vontade de Deus para o que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Porque eu tive prazer de estar com o meu Senhor. Então, é uma troca muito fácil de ser feita. É algo muito prático de acontecer. Por quê? Porque eu não orei porque eu tinha que orar. Eu orei porque eu desejava orar. Eu não fui ler a palavra porque eu tinha a obrigação de ler a palavra, porque eu ia pregar. Mas eu fui ler a palavra porque eu queria, na verdade, comer pão que sacia de verdade. Eu queria ir para uma água que realmente sacia a minha sede. E aí a vida começa a tomar um outro rumo espiritual, e aí sim você começa a entender as declarações dos profetas, e você começa a entender as declarações de Paulo, e você começa a entender por que esses homens tinham palavras que saíam da sua boca, dizendo assim, o ganhar é lucro e o perder é lucro, né? Eu nem me lembro agora, mas sabe essas frases que você ouve, né? Ou que você lê dentro da palavra, que você fala, cara, não tem nexo isso que esse discípulo está falando, ou que esse apóstolo está falando, não tem cabimento. Paulo diz, né, que ele tem alegria em estar em tribulações, né? Porque ele sabe que é passageiro tudo aquilo que ele está passando. Não parece loucura uma pessoa dizer isso?
parece pra gente que está de fora e que não está vivendo essa vida no Espírito. Por quê? Porque, na verdade, a maioria das declarações desses homens e mulheres inspirados pelo Espírito, eles estavam tão conectados com a vontade e com a expectativa da vida eterna, que verdadeiramente essa vida aqui passa a ser extremamente sem valor. E não no sentido de não valorizar a vida que Deus está nos dando, mas de valorizar o que verdadeiramente importa. Falei loucura aqui para vocês? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Entende? É algo que realmente passa daquele natural do dia a dia. Por quê? Porque a minha vida está tão conectada com as coisas de Deus e com o próprio Deus, no sentido de relacionamento. Eu sei por que eu estou aqui, nesse momento, rendida, orando, buscando a palavra, me alimentando, porque eu quero gerar vida de Deus de dentro de mim para as pessoas. Eu não quero falar algo que eu não vivo. Eu quero falar algo que eu vivo de verdade. Porque quando eu falo algo que a Bíblia diz, sem ser vida dentro de mim, aquilo é só letra. Entende o que eu estou querendo dizer? Por que os discípulos, os apóstolos, os grandes homens, os grandes avivalistas da história da igreja, eles chamavam, eles traziam para perto deles, no momento da pregação, multidões, porque quando eles abriam a boca, era um rio de Deus fluindo. Mas a Bíblia que eles pregavam era diferente da nossa? Não. Não era, o Deus que eles pregavam era diferente do que a gente está pregando no século 21? Não. Será que a diferença então não é o tipo de igreja? Será que a igreja que eu tenho sido não é Laodiceia, ao invés de ser Esmirna? Ao invés de ser uma igreja que realmente está totalmente rendida ao Senhor? Entende o que eu estou querendo dizer, queridos? É nisso que eu preciso parar e avaliar e ver a minha vida, onde é que ela está. Quem eu tenho sido como igreja? Quem eu tenho sido como filho, como filha de Deus, como servo de Deus? Quem eu tenho sido? Qual tem sido o meu posicionamento depois que eu fui salvo, né? Depois que eu aceitei a Cristo? Qual tem sido a minha caminhada? Qual tem sido a minha construção sobre esse fundamento que foi colocado, que é Cristo? E aí ele diz assim no versículo 3, deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Então, podem perceber que os dois trechos que eu acabei de ler para vocês, esse e o anterior, tá falando sobre dar ouvidos. E quem é que pode dar ouvidos? Alguém que está atento a quem está falando. E se eu não parar para então entender e dar ouvidos para esse que está falando comigo, eu vou conseguir ouvir? Eu vou conseguir escutar? Não. Então, o chamado de Deus, através de Isaías aqui é, venham, até onde? Até mim. Venham estar comigo. Venham ter relacionamento comigo, porque eu tenho verdadeiramente água, verdadeiramente pão, eu tenho como refinar ouro com a minha presença quando você está comigo. Então, é estar nessa rendição para que verdadeiramente esse ouro, essa pedra preciosa, seja refinado cada dia mais. E assim eu vá construindo algo realmente precioso diante de mim, para que a minha vida flua de maneira muito mais preciosa. Vamos voltar lá para Apocalipse, quero terminar com vocês aqui. E aí Jesus continua dizendo nesse conselho do versículo 18, dou este conselho, comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Então, nós já entendemos que existe uma moeda que faz com que eu consiga comprar ouro refinado no fogo de Jesus. É estando na presença dele. É vivendo uma vida de devoção a ele. É buscando a vontade dele. É tendo relacionamento com ele. A partir do momento em que eu sou colocado diante dele, esse ouro vai sendo refinado. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir
a sua vergonhosa nudez. Eu já falei em outra carta aqui com vocês e a gente vai repetir. Quando Jesus fala sobre roupas brancas, sobre vestimentas da sua igreja, porque aqui ele está falando para a igreja de Laodiceia e ele está falando para a igreja de Cristo em geral, ele está falando para que eles comprem, né, mais uma vez, roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Como é que Jesus então está vendo a igreja de Laodiceia? Diante dele ela está nua. Não é isso que ele fala lá em cima, ó? Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então essa igreja, ela tá tendo todas as atitudes, ela tá tendo todos os comportamentos religiosos de igreja, mas ela está totalmente fora do padrão de alguém que tem comprado roupa para se vestir. Ela está nua diante de Cristo. Elisângela, como é que faz então para comprar roupa? Com que dinheiro que a gente compra roupa para Jesus? Vocês lembram do versículo que eu li sobre isso com vocês? Sobre vestes brancas. Vamos ver lá, Apocalipse 19 novamente. Apocalipse 19, versículo 7, para a gente entender o contexto. Vamos ver como é que a gente compra roupa, então, como é que a gente vai estar bem vestido nas bodas, como é que a gente vai estar bem vestido diante de Jesus, para que a gente não esteja nu. Imagina, gente, você chegar diante de Deus, diante de Jesus, e ele falar assim, deixa eu fechar meus olhos porque você está nua. Mas você é igreja, você é noiva, você vai pro dia do casamento nua. Como é que é isso, Jesus, espiritualmente falando? Porque nós não estamos falando de uma roupa física, mas nós estamos falando de uma roupa espiritual, nós estamos falando de uma construção espiritual na vida do cristão. 19, versículo 7, diz assim, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva. E a sua noiva já se aprontou, então a noiva está pronta. A noiva está totalmente vestida de noiva. Versículo 8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Então o que foi dado para a noiva se vestir durante o tempo que ela se aprontou, durante o tempo que ela se preparou para o casamento? Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Vamos ver se a gente comprou esse linho para fazer o nosso vestido de noiva? Vamos ver como é que a gente vai chegar diante do Cordeiro se ele viesse hoje. Vamos ver se a gente está pronto. O que diz o restante do versículo? O linho fino são os atos justos dos santos. O linho fino, que é o tecido para a noiva preparar o seu vestido. O linho fino são os atos justos dos santos. Então, como é que a gente compra linho fino para fazer o vestido de noiva? Para a gente não estar nu diante de Jesus? O linho fino são os atos de justiça dos santos. Todas as vezes que a igreja tem atos de justiça diante das pessoas, ou ela age debaixo de justiça, ela está costurando o seu vestido de noiva. Então, se eu não tenho atos de justiça, como é que eu vou chegar diante de Jesus naquele dia? Nua. Eu posso ainda assim ser igreja, porque eu fui salvo, ok? Mas, muito provavelmente, Jesus vai me ver nua diante dele. Eu não vou ter um vestido apropriado diante de Jesus para esse casamento. É vergonhoso chegar uma noiva diante do noivo com qualquer tipo de roupa? Porque essa noiva não entendeu qual era a maneira que ela tinha para costurar, para fazer, produzir o seu vestido de linho fino, brilhante e puro. Ok? Elisângela, o que são atos de justiça?
Nós vamos falar bastante durante aqui o estudo de Apocalipse, mas eu quero te adiantar. Tudo aquilo que você faz visando justiça com o próximo, a palavra é muito clara em dizer atos são atitudes de justiça com as pessoas, com o povo, com o meu irmão, com o meu próximo. Esses são os atos de justiça dos santos. Então, os atos de justiça não são de toda a humanidade, mas os atos de justiça partem de uma igreja santa, de uma igreja que entendeu qual é o papel dela na sociedade. Então, quando eu não ajo com justiça, eu estou deixando de ter um tecido a mais no meu vestido, eu estou deixando de costurar um pouco mais o meu vestido. E nós vamos falar bastante sobre esses atos de justiça, mas Jesus está dando um conselho para a igreja de Laodiceia porque ela está nua. Mas ela não é rica, gente. A igreja de Laodiceia, ela não estava falando que ela era rica? Mas ela está nua diante de Deus, porque na verdade ela está usando o dinheiro dela em benefício próprio. Ela está usando o dinheiro dela para construir templos magníficos. Ela está usando o dinheiro dela para luxos nessa terra. Eu estou só citando isso para vocês entenderem um pouquinho desse contexto, tá bom? Mas vai muito mais, vai além, tá, disso, vai muito, muito adentro de tudo isso. Mas quando a igreja ela se preocupa com essas coisas naturais, com essas coisas terrenas, e ela esquece que o papel dela é de ser justiça na terra, é de ser exemplo de justiça para o mundo, então ela já está totalmente fora do contexto do que é ser a noiva. Quando aquilo que a igreja se preocupa é muito mais com... vou falar isso só citando como exemplo, tá? Se a igreja se preocupa mais com o tipo de cadeira almofadada que ela senta, com o instrumento, com a guitarra ou o teclado da Roland, mas ela não se preocupa que ela precisa dar cestas básicas para aqueles que estão necessitados, já tem alguma coisa de errado nesses atos de justiça. Porque se uma guitarra ou um teclado da Roland e o estofado da cadeira que eu sento precisa ser mais confortável do que o meu irmão que está passando fome, ou do que as pessoas na terra que estão passando fome recebam alimento, vocês concordam que a igreja trocou de papel? Eu não tô falando que a igreja não pode ter banco almofadado e nem que ela não pode ter o instrumento da Roland, ok? O que eu estou dizendo é que se a igreja trocar a posição de lugar com essas coisas, então ela está fora do que é ser igreja. É disso que eu estou falando. Quando a minha vida, Elisângela, eu estou muito mais preocupado em justamente guardar riquezas, adquirir mais e mais riquezas, e eu não me importo com a pessoa